Eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra hoje é sobre o posicionamento do silêncio. O Espírito Santo vem soprado no meu entendimento um tipo de posicionamento. Nós já falamos sobre o posicionamento na brecha, sobre homens que edificam seus lares, homens que de joelhos no chão alcançam os céus. Mas hoje eu quero falar sobre um posicionamento diferente. O ar de Deus vem soprando e levantando homens e mulheres para falarem sobre um novo avivamento que requer obediência, requer arrependimento, requer joelhos ao chão. Quantas vezes Jesus permaneceu em silêncio? Pois o posicionamento do silêncio vem de Jesus e há uma revelação profética e maravilhosa sobre o porquê de Jesus ficar em silêncio. Quando Jesus ficou em silêncio diante de Caifás, Jesus foi injustamente acusado, caluniado, difamado, agredido. No entanto, ele permaneceu em silêncio. Diante de Herodes, toda imundície da corte de Herodes, Jesus permaneceu em silêncio. Mesmo crucificado, Jesus permaneceu em silêncio. Um homem de dores. Muitas vezes nós temos que ser silenciosos como ovelhas indo ao matador. Eu vejo nas redes sociais verdadeiras batalhas de cristãos usando o seu senso de moral e justiça elevado para condenar outras pessoas. E muitas vezes nós nos esquecemos do posicionamento de Cristo. O silêncio do novo homem constrange o velho homem. Qual a revelação profética disso? A revelação profética no silêncio de Jesus é o cumprimento de uma profecia descrita no livro de Isaías, a partir do capítulo 52, no finalzinho, no que diz ao servo sofredor a seguir. O servo sofredor. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte. Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes. Levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Jesus é maravilhoso. Leiam Isaías, capítulo 52 e 53, e entendam que o silêncio de Jesus foi profético. E tudo é revelado. E se esse versículo não tocar o seu coração,
Você precisa descer as águas de novo. Você precisa se fazer novo todo dia. Pois Jesus foi um homem de dores e tudo que ele passou foi por você e foi por mim. Todas as pisaduras, tudo que ele sofreu em silêncio, como uma ovelha indo ao matadouro. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,36: como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Guarde essas palavras como um selo no teu coração. Amém?